Eu estava ouvindo vocês comentando sobre o caso dos diamantes, né? Parece nome de filme do James Bond, né? Os diamantes são eternos, né? Os diamantes para sempre, algo assim. Esse caso e que só se torna cada vez mais estarrecedor. A lista, Vivian, que você estava elencando aqui agora há pouco, entre outros itens que, na época daquelas operações midiáticas e espetaculosas da Lava Jato, né, entre outros itens que foram apreendidos, lembra do pedalinho, um pedalinho que havia no sítio frequentado pelo Lula, Dona Marisa e os netos? Tinha lá um barquinho que as crianças usavam. Uma outra coisa que afetou demais, inclusive, a Dona Marisa, foi a apreensão do laptop. iPad, do tablet, Perdão, não é laptop, é o iPad. Isso. O iPad que as crianças usavam, os netos, brincar, joguinhos e tal, né? Foi uma coisa que afetou muito emocionalmente, inclusive, a Dona Marisa. Então, são coisas que não têm paralelo. A gente está diante de um escândalo, esse das joias, não só muito amplo pelo valor dos bens em questão, mas pela rede de pessoas envolvidas, né? Rede de pessoas e autoridades envolvidas. Você vê, nesse caso, o ministro das Minas e Energia, na época, o Bento Albuquerque, ele é um almirante, é a mais alta patente da Marinha, né? Servindo de capacho de um presidente. Porque o papel dele, nesse episódio, é de um capacho, né? É uma coisa que a gente, cada vez que a gente vai sabendo mais dessas histórias escabrosas do governo Bolsonaro, a gente consegue avaliar, né, aquilatar melhor o nível de degradação das Forças Armadas no governo Bolsonaro, né? Como ele submeteu, né, autoridades das Forças Armadas, altas patentes, e como essas pessoas, essas autoridades, se permitiram esse tipo de subordinação, né? Então, isso é terrível. Agora, estava acompanhando aqui a conversa de vocês com o Guilherme. Assim, a gente tem muitas dúvidas ainda sobre esse caso. A gente não sabe nem ao certo, de fato, quem deu esse presente para o Bolsonaro. Se foi mesmo em caráter de presente para o Estado brasileiro, se é resultado de propina por causa da refinaria, né? A gente precisa, pelo menos, saber, para começar, quem deu. Veio da Arábia Saudita? Da parte de quem? Governo? Algum empresário? Veio de algum dos Emirados Árabes? Né? Então, está tudo muito nebuloso. A gente só sabe, concretamente, que houve uma tentativa de contrabando, que foi interceptada por um zeloso funcionário da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. O que ressalta, aí eu vou fazer só um comentário lateral, mas que eu acho muito importante, o que ressalta a importância da estabilidade no serviço público para as carreiras de Estado. Esse servidor da Receita Federal só fez isso, só interceptou essa tentativa de contrabando, porque certamente é um funcionário concursado, né? Sabe que poderia ser punido com algum tipo de geladeira, no máximo, né? Mas ele não perderia a função dele, porque, sendo funcionário concursado, ele tem uma carreira, ele tem a estabilidade no serviço público. Eu ressalto isso porque, no governo Bolsonaro, né, os servidores públicos eram constantemente achincalhados, né? Paulo Guedes os chamou de parasitas, né? Parasitas. Pois bem, foi um destes parasitas, entre aspas, bota aspas nisso, que interceptou o contrabando, que impediu a concretização de um crime. Agora, ainda sobre alguns aspectos desse assunto, o que está acontecendo? Claramente, o Bolsonaro está empurrando todas as responsabilidades para outras pessoas. O Bento Albuquerque, ele pode inventar a versão que ele inventar, ele já está enrolado o suficiente, né? Quando ele confirma que isso aconteceu,
ele já está enrolado o suficiente. Então, esse caso é mais um daqueles em que a gente vê as digitais do Bolsonaro, mas ele sempre delega o serviço sujo para alguém, né? Então, ele não suja as mãos completamente, de maneira que fica depois muito difícil na justiça, né? Desde que ele tenha um advogado muito bom, fica muito difícil na justiça comprometê-lo, né? Fica muito difícil ter uma prova, né? Preto no branco, né? Na letra fria, explícita da lei, comprometer o Bolsonaro, porque isso é o que fazem, inclusive, os criminosos mais competentes, né? Você pode ser o cérebro, o mentor, mas você não suja a mão. Quem sujou nesse caso foi do Bento Albuquerque para baixo, né? Eu acho, embora seja um escândalo de enorme proporção e com uma característica muito importante, porque envolve essas joias, então é uma coisa muito concreta, diferentemente de outros escândalos, em que às vezes a gente fala de cifras muito altas, né, mas que são coisas mais difíceis até de explicar para as pessoas. Nesse, você diz assim, olha, Bolsonaro e a mulher iam receber essas joias, todo mundo entende, né? Então, apesar de ser tão explícito assim, talvez haja lá na justiça, mais à frente, dependendo de como essa coisa caminhar, talvez haja uma dificuldade de efetivamente comprometer o Bolsonaro. Mas do Bento Albuquerque para baixo, acho que fica muito difícil escapar desse escândalo.